Graças a Deus, muito boa noite, bom dia, boa tarde, dependendo do horário que você estiver me assistindo. Eu cumprimento você com boa noite, ou boa tarde, ou um bom dia, né? Graças a Deus estamos vivos em mais essa oportunidade, né? Deus tem nos livrado de muitas situações e nos dado vida e saúde. Estamos aqui hoje para continuarmos aprendendo mais de Deus, da palavra de Deus, sobre assuntos diversos na Bíblia, né? E neste canal Verdades Eternas de Deus, Invencíveis, que estão registradas na Bíblia, né? Esse canal tem como objetivo nós aprendermos verdades que vêm de Deus, verdades que são de Deus, são fatos que já aconteceram, estão acontecendo, vão acontecer, que nós não podemos mudar. Nós temos que aceitar esses fatos, né? Ou podemos até rejeitar, como muitas pessoas rejeitam, né? Como homem, nós já aprendemos em outras lives, nós seres humanos somos criados com vontade própria, né? Livre escolha, livre arbítrio, como você queira chamar, e é dado a nós o direito de concordar com Deus, discordar de Deus, aceitar ou não aceitar, porém nós não podemos mudar as coisas que Deus estabeleceu, né? O Deus revelado na Bíblia, nós sabemos que é um Deus todo-poderoso, criador de todas as coisas, né? E o Deus que sustenta tudo. Deus é o Deus responsável. Então, graças a Deus, né, que Ele tem dado essa oportunidade a nós, a ter esse canal agora à disposição nossa, para nós aprendermos verdades que vêm de Deus, né? E hoje nós vamos abordar um assunto aqui muito interessante. Nós já temos muitas lives aí no canal, não é pouquinha, já é algumas lives, também não é muito, porque o canal é novo, né? Mas está sendo inserido, né? Lives e mais lives para nós estudarmos a palavra de Deus de maneira que a verdade prevaleça, né? E a verdade de Deus, que é o mais importante de tudo. Então hoje nós vamos falar aqui um pouquinho sobre Caim, né? Nós já falamos sobre a criação do universo, como Deus criou o homem, nós já falamos sobre a pessoa de Deus, nós já falamos sobre a pessoa de Cristo, nós já falamos sobre também o Espírito Santo, nós já falamos sobre a criação da mulher, né? Falamos sobre a queda do homem, né? No Éden, né? Deus colocou Adão e Eva e eles depois de um X tempo eles caíram, né? Desobedeceram a Deus e pela desobediência dele, né, principalmente de Adão, né, que foi instruído diretamente por Deus, e Adão, no momento de fraqueza, vamos chamar assim, ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, e com isso o pecado entrou no mundo, né, e o homem foi separado de Deus por causa do pecado, nós já vimos isso. Deus colocou ele na terra, tirou do jardim do Éden, né, colocou na terra, e nós vemos que então Adão conheceu sua mulher, coabitou com ela, né? Se relacionou com ela, e o fruto desse relacionamento de Adão e Eva veio o nascimento dos seus filhos, né? Entre os filhos de Adão, né? O primeiro filho, pelo registro que nós vemos na Bíblia, foi Caim, né? Podemos dizer também que o segundo filho foi Abel, né? Mas eles tiveram posteriormente, vamos dizer, outros filhos, filhos e filhas, né? E a ordem aqui também, necessariamente, é bom aprendermos, eu vou já tocar aqui. Não quer dizer que o primeiro filho de Adão e Eva foi Caim, ok. O segundo filho de Adão e Eva, Abel, né? Ok? Certo? Agora, no espaço entre Caim e Abel e os outros filhos de Adão, né? Eles tiveram muitos filhos e filhas, né? Certo? Então, nós vemos que Sete foi uma linhagem de Abel, de Adão, que foi começou-se ali uma linhagem piedosa, né? Porque com Adão teve muitos filhos, né? Filhos e filhas. A Bíblia não diz quantos filhos e filhas Adão e Eva tiveram, né? Se foi 50, se foi 100 filhos, 200 filhos, porque
nós já vimos de outras lives aí que eles devem ter tido um período fértil longo, né? Porque eles viveram quase 1000 anos, né? Então, obviamente, pode ser que eles tiveram um período fértil de 500 anos, 600 anos, nós não sabemos. E nesse período eles tiveram muitos filhos, né? Porque eles tinham saúde, eles tinham, né, condições de gerar bastante filhos, né? E filhos e filhas, né? Tá certo? Porém, a linhagem da história de Adão, da humanidade e da história que é a linhagem que vai até Cristo, né? É contada a partir da linhagem de Sete, né? Sete, depois Enos, e assim vem nas suas sucessões de, 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 de filhos, né? Netos, bisnetos, e assim por diante. Mas no caso de Caim, nós vamos ver assim que Caim, ele era o primeiro filho de Adão, né? Tá certo? Um homem, né? Abel, outro filho, e eles conheceram Deus pelo subentende, a lógica é que Adão falou para eles de Deus, né? Porque nós aprendemos Deus, como nós não vemos Deus, né? No caso de Adão e Eva, eles viram Deus lá no Éden, né? Então, subentende que os filhos de Adão, eles aprenderam que existia Deus, que Deus é que havia criado, e a coisa e tal. E eles contaram esses fatos para os filhos dele. E os filhos dele, obviamente, falaram, pô, então tem um Criador, tem um Deus poderoso, vamos agradá-lo, né? Vamos fazer viver de maneira que possamos agradar a Deus. Então, eles resolveram fazer uma oferta para Deus, né? E Caim era um trabalhador da lavoura, né? E Abel era um criador de ovelhas, né? Um pastor de ovelhas. E os dois, né, tiveram o desejo de levar uma oferta para Deus, oferecer né, um presente para Deus, né? E nós sabemos pela história da Bíblia, em Gênesis capítulo 4, versículo 1 a 8, você pode ler, né? Eu não vou poder ler todos esses versículos, porque a live fica muito grande. Mas, como eu já disse em outras lives, seria interessante que você tivesse nas suas mãos aí uma Bíblia, mas como você também está me ouvindo, né? Você às vezes fica difícil de ler e ao mesmo tempo ouvir. Mas você pode pelo menos marcar as referências que eu estou lendo, estou indicando para você para ler, né? Você deve ler, né? Isso podendo ler, não precisa ser agora, mas mais tarde, amanhã, no dia seguinte, né? Você pode ler Gênesis 4, de 1 a 8, né? Que fala do como eles fizeram para levar a sua oferta a Deus, né? E nós vemos pela Bíblia aí que Deus se agradou da oferta de Caim, aliás, da oferta de Abel, né? Deus se agradou da oferta de Abel, né? Agradou-se de Abel e também agradou-se de Caim, da oferta de Abel, né? A de Caim, Deus não se agradou, Deus não recebeu ela, né? Porque a Bíblia relata que Caim e a oferta dele não foi agradável ao Senhor. Quer dizer, então a pessoa de Caim devia ter algum defeito, né? Como nós sabemos pela Bíblia que Deus conhece o que está no coração do homem, Deus conhece o que está no coração, né? Então Deus conhecia o coração de Abel. Então a Bíblia diz que em outras passagens que Abel era um homem justo, né? Que Abel era uma pessoa boa, né? Uma pessoa correta. Mas Caim, ele era um homem mau, né? Quer dizer, então provavelmente no pensamento de Caim, no coração de Caim, Deus que pode ver os nossos pensamentos, o nosso coração, Deus percebeu que Caim não era um homem adequado. Estava trazendo uma oferta, mas Deus não se agradou da oferta dele também. Então foi rejeitado tanto a oferta como a pessoa de Caim, né? E o resultado disso foi que Caim, quando viu então que Deus se agradou da oferta de Abel e não da dele, Caim se irou, né? Caim ficou chateado. Caim falou, puxa vida, mas por quê? Né? Deus não recebe a minha oferta, nem comigo, né? Ok? Tem aceite, né? Do que eu estou fazendo também para Deus, certo? E nós vemos que ele se irou contra seu irmão, né? Entendeu? Já no coração dele. Ele, como não era uma pessoa do bem, nós aprendemos já em outras lives que tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal. O fruto dessa árvore tinha relação com o bem e o mal, né? Então, quando Adão e Eva comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal, eles passaram a partir daí a conhecer o bem e o mal. E os descendentes de
Adão e Eva já nasceram após a queda. Então eles já nasceram com a capacidade, com a possibilidade deles conhecer o bem e o mal. E nós vemos que Caim, ele optou no seu coração pelo mal, né? Provavelmente ele tinha maus pensamentos, ele tinha más atitudes. A Bíblia não revela isso, mas diz que ele era uma pessoa do mal, né? E ele veio trazer uma oferta para Deus, né? Tá certo? Uma oferta fruto do trabalho dele. Né? Ele era um homem trabalhador, né? Porque ele trabalhava na lavoura, né? E nós mais vemos do que Deus não aceitou a oferta, né? Isso, aí tem um ensinamento profundo para os dias de hoje, para todos os tempos, né? Não vamos abordar agora essa questão, para a gente poder concluir essa live o quanto antes, melhor. Então, nós vemos que Deus rejeitou a oferta de Caim, né? Deus rejeitou a pessoa de Caim. Caim ficou irado contra o seu irmão, e Deus viu isso no coração de Caim, né? E Deus foi falar com Caim. Aí está no versículo 9 ao 17, Deus falando com Caim. Deus falou: Caim, por que caíste o teu semblante? O que aconteceu que você está aborrecido, né? E Caim, Deus disse para ele: olha, se tua oferta foi rejeitada, você foi rejeitado, mas se você se corrigir, ela ainda poderá ser aceita, né? Ok? Porém, nós vemos que Caim, ele não seguiu o conselho de Deus, né? Caim, conversando com Deus, ele não seguiu o conselho de Deus, mas Deus advertiu Caim: Caim, olha, eu vejo no teu coração que você tem um desígnio. Então Caim já tinha um desígnio no coração dele, ele se irou contra o irmão, ficou magoado, né? Ficou com inveja, vamos dizer assim, e ele planejava matar Caim, né? Porém, Deus, que conhece o que está no coração nosso, Deus, porque também não queria que Caim se perdesse, essa é a verdade. Vamos aprender isso ao longo da mensagem. Então nós vemos que Deus advertiu Caim: Caim, olha, o mal está no teu coração, né? Ok? O pecado está no teu coração, né? Não dê lugar a ele, né? Domine esse desejo que você está no coração, essa intenção, esse intuito, né? Resista a ele, né? Não se sucumba diante desse ódio, dessa vontade, né, de matar o seu irmão, por exemplo, né? E nós vemos que, infelizmente, né, Caim não ouviu a voz de Deus. Caim não ouviu a voz de Deus. Caim continuou no seu propósito de matar o seu irmão. E assim ele fez, né? Ele chamou Caim para um lugar mais esmo lá, não na presença do pai dele e da mãe dele, né? E nós vemos que lá ele consumou o fato, né? Ele tirou a vida do irmão, né? Certo? E quando ele tirou a vida do irmão, nós vemos que Deus foi falar com ele, né? E Deus falou: cadê o teu irmão? Né? Aí ele, em vez de ele dizer, né? Aí ele, por que ele falou: por acaso eu sou guardião do meu irmão? Coisa, ele foi dar a desculpa dele, né? Mas como Deus, nós acabamos de ver que Deus não julga, nós aprendemos pela Bíblia que Deus não julga segundo o que Deus ouve, né? Deus julga segundo o que Deus vê, né? Porque nós sabemos que nessa terra que nós vivemos aqui, os juízes, por exemplo, eles julgam não porque eles viram o fato, né? O juiz é feito um processo todo escrito, tudo como foi a cena do crime, como é que foi narrado, né? O advogado de defesa, acusação, cada um fala da sua parte, né? E o juiz vê os processos, tanto de acusação como de defesa, e baseado nos processos, o juiz dá a sentença, ele julga, né? Ele considera se aquela pessoa precisa ficar preso ou não ser preso, né? Nos países que tem pena de morte, o juiz vai dizer se a pessoa vai morrer ou não vai morrer, mas o juiz não é um testemunha fidedigna, né? Porque ele não estava lá na cena do crime, né? É possível haver erro ainda no processo, né? Ok? Agora, Deus é diferente. Deus julga de acordo com Deus vê, né? Porque Deus vê todas as coisas. A Bíblia diz que os olhos de Deus estão sobre toda a terra, vendo os bons e os maus. Então, nós vemos que na terra existem pessoas boas e existem pessoas más. Né? Porque na Bíblia está escrito que os olhos de Deus estão sobre toda a terra, vendo os bons e os maus. Então, nesse mundo, existem pessoas boas, existem pessoas más. E no caso aqui, já retratado aqui em Caim e Abel. Abel era um homem justo, quer dizer, um homem bom, né? Um homem correto. E Caim era um homem mau, né? Um homem que não é uma pessoa
que fazia o bem, né? Que era uma pessoa justa, era uma pessoa injusta, né? Tinha um coração bom. Tem gente assim. Tem gente que tem coração bom, tem gente que tem coração ruim. Isso está na Bíblia, não tem como mudar esses fatos. Na Terra, a Bíblia diz que os olhos de Deus percorrem toda a Terra e eles estão sobre os bons e os maus, ok? Então nós vemos que Caim, ele não ouviu a advertência de Deus, o aviso de Deus, olha, domina o que está no teu coração, né? Se você se proceder bem, a tua oferta poderá ser aceita, né? Não é verdade? Então, moral da história, nós vemos assim que Caim, ele findou tirando a vida do seu irmão, né? E quando ele tirou a vida do irmão dele, nós vemos que Deus, então, mostrou para Caim que ele não podia mais viver ali junto com seu pai, sua mãe, né? Com seus irmãos, né? Tá certo? Seus irmãos, irmãs, depois Adão teve irmãos e irmãs, coisa e tal, e ele não poderia mais viver ali, porque ele tinha tirado a vida do seu irmão. E Deus expulsou ele da presença de Adão, de Eva, né? Mandou ele para um lugar distante, né? Para outra região, né? Ok? E Caim foi, né? Achando ruim, mas provavelmente foi, né? Ele foi, está na Bíblia registrado, né? Ok? E lá, mas ele até indagou a Deus, falou, poxa vida, mas agora o Senhor me lança fora da terra, né? Agora como fugitivo e vagabundo, né? Isso quer dizer que qualquer pessoa, qualquer coisa que me encontrar, né? Qualquer coisa que me encontrar, quer dizer, então nós vemos que na época tinha criaturas, que nós vemos, né? Vimos aí que o que Deus criou no quinto dia produz a terra seres viventes, cada um segundo a sua espécie, e aí produziu répteis, feras, terra, do campo, quadrúpedes, aves, enfim, outros tipos de criatura que nós podemos dizer que existe outro tipo de criatura, né? A Bíblia não especificava isso daí, mas com o advento da ciência, do conhecimento humano, de milhares de anos como está na Terra, o homem descobriu, né, que existem seres que hoje não existe mais, mas existem seres que viveram há milhares de anos atrás, né? Então, entre esses seres, por exemplo, tem os dinossauros, que é o mais conhecido, os tiranossauros e outros tipos de répteis e aves, né? E animais que foram criados no quinto dia. Provavelmente, quando chegou o dilúvio, que nós vamos ver mais à frente, muitos desses animais foram extintos, né? Com o dilúvio de águas, animais ferozes, outros tipos de animais que não ia fazer nenhum benefício para a humanidade, né? Deus eliminou eles no dilúvio também, tá certo? E, né, por isso que está até restrito, né? Não tem tantos animais hoje no mundo, porque eles foram restritos, né? No dilúvio, né? Foram diminuídos também. Deus pode fazer isso, as coisas que nós precisamos de entender, eu preciso entender, você precisa entender que Deus é o Criador, né? Deus pode terminar com as coisas a hora que Ele quiser, da maneira que Ele quiser, do jeito que Ele quiser, Ele é o Criador, ele que fez, Ele que criou. Eu tenho o direito de fazer o que eu quero com o que é meu, né? Tá certo? Entendeu? O que é meu, eu posso fazer o que eu quero com o que é meu. Né? Você pode fazer o que você quer com o que é seu. Não é verdade? Eu não posso fazer o que eu quero com o que não é meu. Não foi eu que comprei, não foi eu que produzi, não foi eu que trabalhei para ter. Né? Então eu tenho que respeitar as coisas suas. Mas as coisas minhas eu posso conservar ela e posso destruir ela, né? Não é verdade? Eu tenho essa jaqueta aqui que eu estou vestida nela. Essa jaqueta eu tenho ela já há um bocado de ano. Mas eu tenho ela que eu estou conservando ela, né? Ok? Mas se eu não quiser amanhã mais ela, quiser dar ela para alguém, ou quiser, não vou dar ela, não quero, não vou dar para ninguém, eu vou queimar ela. Posso. É minha, quem pode proibir? Pode proibir. Não é verdade? Ora, se nós, e nós não somos nem o criador disso daqui, né? Porque na realidade, eu que fiz o quê? Eu comprei na loja, mas não foi nem eu que fiz, né? Nem eu que desenhei a jaqueta. Na verdade, já é uma coisa que já vem de manufaturada por outras pessoas, outras empresas, né? Ok? Então eu até, vamos dizer que eu não tenho nem direito de queimar, né? Porque se eu for queimar, a pessoa vai dizer, a sua fumaça está chegando aqui na minha casa. Né? Se eu for queimar essa jaqueta aqui, outro vizinho pode reclamar por causa do cheiro, né? Então eu tenho que respeitar isso aqui. Mas Deus é o criador de tudo, pô. Deus é o criador meu e também criador do meu vizinho, criador da jaqueta, criador de todas as coisas. Então Deus, com certeza, no dilúvio, muitos animais, feras que existiam na Terra, seres que existiam na Terra, foram aniquilados, né? Morreram, né? Morreram afogados nas águas lá de 150 dias, água cobrindo.
eles morreram afogados, né? Ok? E nós vemos assim, mas Caim falou, Senhor, mas qualquer coisa que me encontrar aí, qualquer pessoa, qualquer ser, né, que me encontrar aí, eu vou me matar, né? Porque ele está sozinho no meio do mato, né? Uma coisa virgem, né? Está desacompanhado, né? Não tem aquele recorrer. Então ele vai morrer, ser atacado por qualquer tipo de animal ou ser, e ele vai morrer. É Deus, nós vimos na Bíblia, Deus colocou um sinal em Caim, para que quem encontrasse Caim não o matasse, né? Então nenhum animal, nenhum tipo de coisa. E nós vemos por aí também que, obviamente, no tempo antes quando Deus criou no quinto dia, Deus deve ter criado seres parecidos com o homem, né? Assim como nós vemos o macaco. O macaco não é parecido com o homem? O macaco é parecido, né? Você não pode negar que é. O macaco parece bastante com o ser humano, né? Ok? Em estatura, em até fisionomia, né? A maneira de andar, de pular, né? É o macaco. Até muita gente, na sua infantilidade, diz que nós somos descendentes do macaco, né? Porque tem uma semelhança entre o homem e o macaco. Mas não é uma coisa semelhante, não é um homem. O macaco não é um homem, né? O homem é um ser especial criado por Deus à sua imagem e semelhança, né? Mas, obviamente, na época de Caim, se ele entra num lugar lá que tem um bocado de gorila lá, os gorilas podiam matar ele, né? Ok? Né? No momento que ele estava agora desprotegido, sem Deus, né? Ele estava saindo ali para viver na sorte dele, né? Mas Deus colocou um sinal em Caim para que Caim não morresse, assim, de uma hora para outra, né? E nós vemos que aí, para avançar, nós vemos assim que Caim, diz a Bíblia, que Caim saiu da presença de Deus, né? Da presença da sua família, dos seus irmãos, de Adão e Eva, né? E foi viver num lugar distante, né? Não sabemos qual distância. Mas a Bíblia diz que ele foi habitar a terra de Nod, né? É uma terra chamada Nod, né? E nós vemos pela Bíblia que essa terra que chamava-se Nod, chamou-se Nod, que está registrado na Bíblia, essa terra, aí muitas religiões que tem no mundo, muitos credos, né, muitas correntes de pensamento, eles entendem que quando Caim saiu da presença de Adão e Eva, foi expulso por Deus para ir para um lugar distante, eles imaginam, porque está denominado Nod, que existiam outros seres humanos já que não era descendente de Adão e Eva, né, que já tinha gente, ser humano, né, que habitava a terra, né, e que Adão e Eva, eles é uma linhagem diferente, que de Adão e Eva veio a linhagem judaica, né, israelita, que são os descendentes de Adão e Eva, mas nós, seres humanos de outras raças, nós não somos descendentes de Adão e Eva, né? Nós somos descendentes de outros povos que Deus já havia criado. Eles até admitem que Deus criou outras criações, né? Outros acham que não existe um criador, mas a criação é a obra da evolução, do desenvolvimento das coisas, que ao longo de milhões de anos, bilhões de anos, chegou a se desenvolver, até chegar a ser um ser humano. Mas nós sabemos pela Bíblia que não é assim que a Bíblia apresenta. A palavra de Deus que está na Bíblia, ela mostra diferente. Ela mostra que todas as coisas que existem no universo foi criado por Deus. Tudo que existe, visível, invisível, em cima do céu, embaixo da terra, em qualquer lugar desse universo, tudo que existe, seja espiritual, material, físico aqui na terra, tudo é criação de Deus. E Deus, o homem, né, já aprendi em outras lives, em outras gravações que estão aí no canal, você pode pesquisar, ouvir, ter paciência, você vai ver que Deus criou o homem no sexto dia. Adão e Eva foi criado no sexto dia. Né, e foi o primeiro ser humano criado por Deus, Adão e Eva. Né? E Adão depois coabitou com Eva, né? Conheceu Eva, né? Que conhecer na Bíblia tem tradução que traduz como conheceu Eva, outra traduz como coabitou com Eva, né? Lá tem tradução que diz que Caim foi para a terra de Nod e lá conheceu sua mulher, mas tem tradução que diz que Caim foi para a terra de Nod e lá coabitou com a sua mulher. Então a impressão que as pessoas têm é que Caim foi para lá, ele conheceu a mulher dele, ele chegou lá num lugar que ele foi, para essa região aqui que se chama de Nod, e lá tinha seres humanos, ele conheceu uma moça lá, uma mulher, e com ela casou e teve filhos e filhas. Né? Criou uma descendência de Caim, né?
a terra, né? Que está nominado. Se você ler o capítulo 4 de Gênesis, você vai ver. Muito bem. Mas nós sabemos pela Bíblia que isso não é verdade. Esse ensinamento de que Caim foi habitar na terra de Nod. E lá tinha pessoas, seres humanos, que Caim conheceu e aí encontrou uma mulher lá e com ela casou e viveu. Isso não é verdade. A verdade é que se Adão e Eva, conforme a Bíblia mostra, o primeiro homem criado por Deus, e Eva, a primeira mulher, nós vemos registrado na história da Bíblia, no livro de Deus, que é a Bíblia Sagrada, que Deus disse para Adão: crescei e multiplicai, e enchei toda a terra. Então Deus criou Adão como o primeiro homem, a primeira mulher Eva, e deles iria haver uma multiplicação, e eles iam gerar filhos e filhas, os netos, bisneto, tataraneto, e assim até encher a terra, como está hoje, aí, bilhões de pessoas vivendo no mundo. Todos nós somos descendentes de Adão e Eva. Né? Então a lógica, nós já aprendemos em outra live, que a lógica é que Deus então, criou Adão e Eva teve os seus filhos, e esses filhos se multiplicaram, né, através dos seus netos, bisnetos, tataranetos, e as gerações seguiu até chegar em nós hoje. Então a lógica do entendimento bíblico aqui é que Caim, quando ele foi para esse lugar que foi denominado Terra de Nod, ele levou com ele, ou ele posteriormente veio, pegou uma das suas irmãs, ou uma das suas sobrinhas, que já eram moças, mulheres, e levou com ele para essa região que ele morou, e lá ele conheceu ela. Conhecer na Bíblia, vamos aprender. Conheceu na Bíblia, coabitou na Bíblia, é o que? É o relacionamento íntimo. O conhecer é você conhecer, né, a pessoa intimamente, né? Ok? Ok? Então, isso que nós temos que aprender. Vamos pôr na nossa mente, no nosso coração, no nosso entendimento. Que conhecer na Bíblia não é quer dizer que você nunca viu a pessoa. Porque na tradução que traduz como conhecer, diz também que então Adão conheceu sua mulher e ela gerou um filho, Caim. Né? Tornou Adão a conhecer sua mulher e ela gerou outro filho, Sete, e assim por diante. Né? Então, conhecer aí, o que é? Não é Caim, não é que Adão nunca tinha visto Eva, né? Adão já vivia com Eva no Éden. Né? Eles viviam em estado de inocência, né? Quando eles caíram através da queda, né, da desobediência a Deus, né, eles agora tirados do Éden e colocados na terra, então eles agora se conheceram intimamente. E conhecer significa que eles tiveram relação íntima, né, relação sexual. E dessa relação sexual, eles geraram os filhos, né? Geraram os filhos. Então, logo subentende-se a lógica, é isso que eu falo. Deus nos deu inteligência. Deus deu inteligência para mim e deu inteligência para você que está me ouvindo. E às vezes você tem mais inteligente que eu ainda. Porque o nível de inteligência não é igual, né? Tem pessoa que é mais inteligente que outro. Mas então, se você usar a sua inteligência, a capacidade que Deus deu para você, você vai ver que a lógica é o quê? Se Adão e Eva eram o primeiro casal e eles geraram os primeiros filhos, então não tinha como. A Bíblia diz que Eva seria mãe de todos os viventes, de todos os humanos, né? E, consequentemente, não seria lógico encontrar outro tipo de ser humano sem ser descendente de Adão e Eva. Então, está descartado isso daí. Poderia existir seres parecidos com o homem, né? Aí é possível, né? Temos aí, por exemplo, um macaco, parece com o homem, mas não é homem, né? É parecido pra caramba. Até no genoma do macaco é bem próximo do genoma humano, né? Ok? Muito bem. Então, nós vemos assim, que o Caim, a lógica é que Caim pegou uma de suas irmãs, levou com ele, lá na terra de Nod, ele conheceu ela, quer dizer, ele coabitou com ela, se relacionou com ela, marido e mulher, né? E aí nasceram os filhos deles também lá, tá certo? E por quê? Aí as pessoas falam assim, mas por quê? Mas está dizendo que Caim foi e habitou na terra de Nod. Então, Nod é o nome de uma pessoa. Mas lógico, vamos usar a lógica, né? Nod é o nome muito mais provável, o nome de um ser humano, né? Na época que chamava Nod, né? Por isso que aquela região foi chamada Nod, né? Mas a região que foi chamada Nod, onde Caim foi habitar, ela recebeu esse nome posteriormente, né? Porque quando Caim foi viver lá, Caim era virgem, né? Só tinha Adão e Eva, e Abel tinha morrido, ele era o outro filho. Provavelmente nós não sabemos a ordem aí, pode ser que Adão já tinha talvez filhas e filhos, vai saber, né?
Porque a Bíblia depois narra que tornou Eva conhecer Sete, né? E gerou um outro filho, né? Mas aí a linhagem já de que vai criar uma linhagem aí que vai até chegar em Cristo, né? Mas Adão teve filhos e filhos. Os filhos de Adão e os netos de Adão geraram famílias e famílias de pessoas. Assim como Caim também, ele com a mulher dele, ele gerou filhos e filhas. Está registrado algum nome de alguns filhos de Caim direto, mas depois se perde no meio da humanidade. Misturou tudo, misturou as raças ali, as linhagens de Adão e as linhagens de Caim, mais na frente, 200, 300, 500 anos, se misturaram, né? Ok? Muito bem. Agora, a questão, por que chama Terra de Nod? Rapidamente aqui, para não, a live não vai ficar muito grande. Chama Terra de Nod por quê? Porque muito provavelmente a lógica é que quando Moisés, suponhamos, vamos dar um exemplo, 2.000 anos depois, 3.000 anos, nós não temos uma data precisa na Bíblia. Né? Essa questão de quanto tempo o homem vive na Terra não é uma coisa, um número exato. Né? Tem coisas que Deus não colocou exato na Bíblia. Deus fez assim. Né? Mas, com certeza, milhares de anos depois, quando Deus, através de Moisés, né, lá no Egito, saindo com o povo de Israel do Egito, da escravidão, indo para a Terra Prometida, né, que depois nós vamos abordar esse assunto, esses temas, e nós vemos que Deus, em visão, né, Deus mostrou para Moisés como foi a criação, né? Deu uma visão. Né? Assim como Deus deu uma visão para João, o apóstolo João, como vai ser os desfechos da história da humanidade aqui na Terra, como vai ser os acontecimentos futuros. Né? Deus pode fazer isso, ele é o Criador, né? Ele pode, né? Deus criou nós com uma alma e espírito que nós temos dentro de nós, mas nós não conseguimos ver, né? Nem os médicos conseguem, os cientistas não conseguem encontrar dentro do ser humano a alma e o espírito. Por quê? É outra matéria, né? Né? Com os olhos físicos, carnais, com os aparelhos, você não consegue ver alma e espírito. Né? É outra esfera, vamos chamar assim, né? Mas está dentro de nós, né? Ok? Então, muito bem. Deus mostrou para Moisés, através de uma visão, como foi a criação, né? Moisés escreveu, o primeiro dia, criou Deus os céus e a terra, né? E o segundo dia, Deus fez lá, haja luz e houve luz, né? Depois vem, Deus mostrou, né? Moisés vai saber, né? Deus, é possível Deus mostrar, Deus é o criador de todas as coisas, né? Deus mostrou para Moisés, e quando Moisés escreveu o livro de Gênesis, já era passado milhares de anos. E Moisés, quando escreveu, Moisés viu que aquele lugar para onde Caim foi habitar chamava-se Nod, né? Já tinha sido denominado Nod, porque provavelmente um descendente de Caim, né? Ou um outro descendente de Adão, dos irmãos de Adão, morou naquela região ali, né? Posteriormente, 500 anos depois, 300 anos depois, e tornou-se um homem famoso, importante naquela região, que a terra recebeu o nome dele, Terra de Nod, né? Mas na época que Caim foi viver lá, não era Terra de Nod, era uma terra... tanto que Caim falou, então eu serei fugitivo, vagabundo na terra, né? Por que ele ia ser fugitivo, vagabundo? Porque não tinha ninguém igual a ele, né? Ele estava perdido naquela situação. Porque se tivesse outra civilização, ele podia até dizer para Deus, então tudo bem, eu vou sair daqui, eu vou morar lá na Terra de Nod, né? Eu vou morar lá com as outras pessoas, tudo bem, fiquem aí, eu vou morar com os outros. Mas não tinha outras pessoas. Ele foi sozinho, ou ele já levou uma irmã dele, ou ele voltou posteriormente, 50 anos depois, 100 anos depois. Aquele tempo, 100 anos, a pessoa era uma criança. Né? Porque as pessoas naquele tempo se casavam com 100 anos, 170 anos, né? 140 anos, né? 140 anos gerou seu filho, com 180 anos gerou filho, porque os caras viviam 600 anos, 700 anos, 1000 anos, vamos dizer assim, né? E então, para uma pessoa de 100 anos naquele tempo, era jovem, né? Era garoto, não tinha doença naquele tempo, não tinha as doenças que nós temos hoje na Terra, câncer e outros tipos de doença que tem aí, né? Malária e essas coisas não existiam naquele tempo, né? Diabetes, não tinha isso aí, não tinha gordura, não tinha açúcar, pouco bem, não tinha refrigerante, né? Então não tinha diabetes e assim por diante. Muito bem. Então Caim, ele voltou, provavelmente depois de 50 anos, 30 anos, ou 10 anos, sei lá quanto tempo ele voltou. Ele voltou e levou com ele uma das irmãs dele, é a lógica, ou uma da sobrinha dele, e lá habitou com ela, conheceu, gerou filhos e filhas, e virou uma raça, né? Ok? E então nós vemos que Caim, ele era um homem do mal. Caim, ele era maligno. Ele era maligno, porque o irmão dele diz na Bíblia que era um homem justo. Não tinha
defeito em Abel. Né? Abel nunca fez mal para Caim. Né? Mas Caim, com inveja, porque Deus tinha aceitado a oferta de Abel, ele então, como o coração dele não devia ser bom, porque ele era um homem do mal. Ele era uma pessoa má, né? Coração má. Né? E aí ele elaborou a morte de Abel e matou Abel, coisa e tal. Então nós vemos assim, que as pessoas também dizem assim que Deus cria o homem mau e Deus cria o homem bom. Não é verdade? Deus criou o homem mau e Deus criou o homem bom. Perfeito, correto. Deus cria. Tudo que existe no mundo é criação de Deus. Caim é uma criação de Deus. Abel também é uma criação de Deus, né? Porque eles vieram de Adão e Eva. Quem criou Adão e Eva? Foi Deus. Eles são descendentes de Adão e Eva. Já nasceram no período do conhecimento do bem e do mal. Caim optou em fazer o mal, porque quando eles nasceram, né, eles não nasceram, quando Deus criou eles em Adão, Deus não criou uns em Adão mal e outros bem. Isso não existe na Bíblia, esse ensinamento. Né? Deus criou Adão um homem perfeito. A Bíblia diz que Deus criou o homem reto. Depois é que o homem buscou muitas invenções, muitos divertimentos, muitos entretenimentos, muitas coisas que desviaram o homem do propósito de Deus, um exemplo, certo? Mas em Adão, todos nós somos criados reto. Em Adão, todos nós somos criados em Adão. Nós temos que aprender isso, né? Que Deus, nós não somos de criação direta de Deus. Adão foi, Deus criou Adão direto. Nós somos descendentes de Adão. Então Caim e Abel eram descendentes de Adão. Só que como eles já estavam na época da árvore do conhecimento do bem e do mal, Caim, ao crescer, né, de criança inocente, ele ao se tornar um rapaz, homem, ele optou provavelmente com o coração mau, né? Essa é verdade, pô. E Abel seguiu o bem, né? Tá certo? Seguiu o bem. Né? Então, o que é um homem mau? O homem mau é uma pessoa, não é que Deus criou a pessoa mal lá. Não, Deus não criou ninguém mal. Vamos aprender isso. O mal é você que escolhe se você quer ser do bem ou do mal. A escolha é do homem. A escolha é do homem. Nós temos o livre-arbítrio, que aprendemos em outras lives aí. O homem tem o livre-arbítrio. Então, Caim, ele escolheu o lado mal, tanto ao ponto de que ele matou o irmão dele. Uma pessoa que mata outra pessoa, geralmente não é uma pessoa boa. Quando uma pessoa mata outra pessoa sem motivo, né? No caso, ele matou Abel, pensa só, Caim matou Abel sem motivo, que Abel, de acordo com a Bíblia, era um homem justo. Né? Era uma pessoa justa. Né? Então ele não devia nunca ter feito mal para Caim. Né? Caim matou ele graciosamente, né? De maldade mesmo. Aí foi maldade mesmo. Né? Ele se aproveitou, talvez Caim fosse mais novo que ele, mais frágil, né? Mais bonzinho. E os homens maus nesse mundo, não é assim? Eles se aproveitam da fraqueza do outro. Né? Os caras que são valentão, geralmente eles batem no mais fraco. Não é verdade? Então, nós vemos que Caim, ele se prevaleceu sobre o seu irmão, né? E matou o seu irmão. Né? Ok? E matou exatamente uma pessoa boa, né? Pessoa digna, né? Ok? E hoje acontece a mesma coisa, né? Então, o que faz ser uma pessoa boa ou má é as obras da pessoa, é o coração da pessoa, é a escolha que a pessoa faz, né? Então, Cristo, por exemplo, quando esteve na terra, Cristo falou em Mateus 7,20, portanto, pelos seus frutos conhecereis. Então, dá para você saber se uma árvore é boa ou má pelos frutos dela, não é? Jesus aqui está fazendo uma analogia, que eu já falei que Jesus fazendo uma analogia, de que, assim como existe árvore que produz fruto bom, existe árvore que produz fruto mau. Né? Nós sabemos disso. Isso é realidade mesmo na natureza. Tem árvore, tem frutos aí que se você comer, você morre. E tem fruto que você pode comer à vontade, que você não vai morrer, só vai fazer bem para o seu corpo. Então tem pessoas também que têm os frutos dele, quer dizer, as obras dele, os frutos aqui, agora trazendo para o ser humano, é as obras, né? As obras da pessoa é má, né? Tem pessoa que tem as obras má, ele faz tudo torto, vamos dizer assim, né? Na atitude, no coração dele, ele é uma pessoa maligna, né? Então, pelos frutos, você vai conhecer se aquela pessoa é uma pessoa boa ou se é uma pessoa má, tá certo? Pela atitude dele, pelo trabalhar dele, pela vida dele, pelo que ele produz, né? Você sabe se uma pessoa é boa ou má. E em Mateus 7,17, assim, toda árvore boa produz bons frutos. Né? E toda árvore má produz maus frutos. Então existe nesse mundo
como nós aprendemos aí, tem árvore boa que produz bom fruto e árvore má que produz mais fruto. Na realidade mesmo, falando tangivelmente, não existe, existe, né? Então, existem pessoas também que são malignas, né? Que é do mal, né? Pessoa que tem um coração mau, já nasce, cresce, e conforme vai se envolvendo com o mundo, com as opções que tem no mundo, ele opta por um caminho do mal, né? Em vez dele optar, por exemplo, para trabalhar, produzir, ganhar dinheiro produzindo coisas que para o benefício do seu próximo, o que ele faz? Ele faz ao contrário, ele faz fazer coisas para prejudicar o seu próximo, né? Coisas que prejudicam o seu próximo. São pessoas más, né? Que não tem dó do próximo, né? Ok? E é uma coisa de coração. Então ele torna-se uma pessoa que é maligna, que é o caso de Caim, né? E também nós vemos lá em João 17:12, né, que Jesus fala ali, na palavra de Deus, fala do filho da perdição, né? Então, como muita gente ensina também, né? Porque Caim, a Bíblia diz que Caim era do maligno, né? Que Caim era um homem mau, né? E aí eles dizem assim, tá, o filho da perdição também, quer dizer, quando, no caso aqui está falando de Judas Iscariote, que Judas Iscariote ele foi criado mal. Não, Judas Iscariote não foi criado mal. Tem que aprender isso, esse canal aqui, canal Verdades Eternas de Deus que estão na Bíblia. Deus não criou o homem mau, né? Deus criou todo mundo inocente. Toda criança que nasce, pensa comigo, usa a lógica, ó, usa a tua lógica, o teu entendimento. Você já viu a criança nascer com um cigarro fumando? Não viu uma criança nascer, saiu do parto já com o cigarro na boca. Tem, né? Você já viu uma criança nascer com um revólver na mão? Não. Toda criança nasce nua, né? Sem nada, né? Não tem nem como ela esconder nada, porque ela não tem nem roupa para esconder, né? Muito bem, então as crianças nascem inocentes. A criança de 1 aninho, 2 aninhos, 3 aninhos, 5 aninhos, né? Sei lá, 10 aninhos, são inocentes, né? E vai embora, né? Agora, ela vai escolher se ela vai ser uma pessoa do mal ou do bem ao longo do crescimento dela, da maturidade dela. Ela vai ter a oportunidade de fazer o bem para uma pessoa, então fazer o mal para uma pessoa. Ela vai ter a oportunidade de ver uma coisa fácil de ser carregada, mas não é dela, e ela não levar, ou ela vai optar para lá, ninguém tá vendo, coisa e tal, vou roubar, né? E ela vai entrar por esse caminho, é a escolha dela, tá entendendo? É a escolha da pessoa. A pessoa, as obras que vai mostrar que se uma pessoa é do bem ou se é do mal, né? No caso de Judas Iscariote, ele era um homem do mal, né? Ele era um homem da perdição. Por que era da perdição? Porque Deus criou ele como homem da perdição? Não. É porque ele era mau, ele era um homem que ele era ladrão, né? Quando Cristo chamou ele para o ministério lá do apostolado, Cristo já sabia que ele era ladrão. Né? Porque diz na Bíblia que Deus conhece, Cristo conhece o coração de todos nós, né? Mas Jesus deu uma chance para ele, né? Uma chance para ele. Jesus veio, ele andou com Jesus 3 anos e meio. Um homem ensinando toda a bondade e dando exemplo de bondade e misericórdia, né? Tá certo? Mas Judas Iscariote, ele não entendeu. A mente dele era terrena, né? Diz na Bíblia que as ofertas que eram lançadas para ajudar os pobres, para a manutenção dos apóstolos e tal, ele roubava. Parte das ofertas ele roubava. Quer dizer, ele está andando com os apóstolos, com Cristo, e ele mesmo assim ele está tirando parte das ofertas. Então mostra que ele é um homem ladrão, que mesmo durante 3 anos e meio com Cristo, ele não aprendeu a deixar de roubar. Ele teve uma chance tremenda de não ser um lado, de não cair na situação que ele caiu, né? E ele é tão maligno, no caso, que ele, quando viu que talvez no início Judas imaginasse, esse homem aqui vai estabelecer um reino na terra, ele é o Messias, ele vai destruir o Império Romano e o povo de Israel vai ser liberto, então Jesus vai estabelecer um ministério na terra, um governo, e eu vou ser o ministro da economia. Provavelmente ele podia ter passado isso, né? Mas quando ele percebeu que Jesus não era aquilo que ele imaginava, que Jesus era amor, perdoa, ajuda, olha, eu vou para Jerusalém, vou morrer, vou ser apedrejado, vou ser crucificado e coisa e tal, então ele falou, eu não vou sair daqui sem ganhar nada, eu vou vender esse cara aqui, os caras estão procurando ele, eu vou denunciar ele e vou cobrar para isso. Então você vê a malignidade dele, por isso que ele é o filho da perdição, porque foi escolha dele. E ele é que você também e eu aqui podemos ser filhos da perdição, depende de como nós vamos agir ao longo da nossa vida, tá certo? E tanto é verdade que tanto é verdade que a pessoa que tem inclinação para o mal, praticar o mal, Deus ainda quer salvar o cara. Porque foi o caso de Caim, que antes de Caim matar Abel, Deus já falou com Caim, olha, por que você está irado contra o teu irmão? Caim, olha, o desejo
O mal está no teu coração, mas compete você dominá-lo, não ceda, né? Segura aí que posteriormente, se você agir com dignidade, com tal, você poderá ser aceito. Né? Mas Caim não assim quis, né? Caim é coração mau, é a escolha dele, meu pessoal. Vamos acreditar nisso, vamos acreditar na lógica da Bíblia Sagrada, né? E depois também nós vemos que, como não existe pessoas criadas por Deus para a perdição, né? Ok? Para a perdição. E pessoa criada por Deus para a, a bênção. Não, Deus criou Adão e Eva inocente, e Deus queria que Adão e Eva vivessem para sempre. Fosse feliz. Para isso Deus colocou eles no jardim do Éden, e se Adão e Eva tivessem comido, em vez da árvore do conhecimento do mal, tivessem comido a árvore da vida, a história da humanidade seria contada diferente, né? Seria uma coisa gloriosa, né? Porque o homem não ia morrer, não tinha entrado a morte, nem o bem nem o mal dentro do homem, e o homem ia viver só no bem que vem de Deus, né? Nós íamos conhecer só Deus, tá certo? Ok? Porém, nós vemos que Deus criou o homem por livre vontade, né? E Deus colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal para conhecer o coração do homem, né? Porque Deus, já aprendemos em outras lives, que Deus não criou o homem para ser um escravo que faz, que é obrigado a servir a Deus. Não. Deus quer que nós sirvamos a Deus, que sejamos úteis para Deus, né? Assim como Deus é útil para nós, que Deus é que dá tudo que nós temos nessa vida. E, obviamente que Deus quer que sejamos úteis, que possamos servi-lo, né? De ser colaborador dele, ser companheiro dele na lida pela eternidade, né? Mas Deus não quer que nós façamos isso obrigado. Então Deus criou o homem com o livre-arbítrio, deixando o homem escolher se ele quer andar com Deus, viver com Deus, ou se ele quer se viver separado de Deus na eternidade, mesmo hoje aqui na Terra. Ok? E tanto é verdade que em Hebreus 10:39 diz: nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Então é possível que uma pessoa que é justa, é possível, está aqui na Bíblia, é possível uma pessoa que é justa, que está andando com Deus, uma pessoa do bem, é possível ele abandonar o bem, ele deixar esse lado positivo da vida dele, que é fazer o bem, uma pessoa justa, correta, honesta, direita, é possível ele abandonar e ir para a perdição. Né? É possível, tá certo? Então, aprendemos aí que esses ensinamentos que existem, de que Deus predestinou uns para a salvação e outros para a perdição, que Deus criou, né? Deus criou uns para a perdição e outros para a salvação, isso não existe. Não existe. Deus criou Adão e Adão foi criado inocente. Adão não tinha motivo para morrer. Deus não tinha por que matar Adão. Né? Pelo contrário, Deus queria que Adão comesse da árvore da vida. Estava a árvore no meio do jardim. Ele podia ter comido, ele não comeu e, como Eva foi enganada, nós já aprendemos isso, e aí Adão, né, cedeu, né, e comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, e aí o pecado entrou no mundo, pelo pecado entrou a morte, e a morte passou para todos os homens. Essa é a realidade, mas essa é a lógica do ensinamento de Deus. Qualquer ensinamento contrário não é verdade. É especulação da mente humana, é pessoa que não quer aceitar a verdade, não quer se submeter à lei de Deus, à vontade de Deus, né, que quer viver a revelia de Deus. Mas ninguém nem vive a revelia de Deus, porque todo mundo tem que comer, beber, dormir, respirar, e tudo isso é Deus que dá para todos nós. Né? E em Isaías, aí para também colaborar o fato dessa questão que eu quero pegar, que Deus não criou Caim mal. Não, Deus não criou Caim mal. Quando Deus criou Caim, foi criado em Adão. Agora ele nasceu depois como filho de Adão. E aí ele nasceu inocente, como todo mundo, e só que ele optou pelo mal, né? Ele desenvolveu no coração dele, pela opção que ele tinha entre o bem e o mal, o coração dele preferiu o mal, né? Tá certo? Essa é a verdade. E a prova está aqui, tá vendo? Isaías 55, deixe o ímpio o seu caminho, o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Entendeu? Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Então é possível que um homem maligno, que um homem ímpio, que nós vemos na Bíblia que diz que Deus criou, né? Na Bíblia diz que o Senhor fez todas as coisas, né? Para atender os seus próprios desígnios, até o ímpio para o dia do mal, né? Okay? Isso daqui é uma coisa que está acontecendo agora, né? Depois da queda. Depois da queda existem pessoas que nascem nesse mundo que vão preferir a impiedade, né? A injustiça,
a mentira, o engano, né? Vão preferir a malignidade, né? Esse tipo de pessoas que é a criação de Deus, eles têm como destino o mal mesmo, né? A perdição, né? Eles vão ser separados de Deus eternamente, que é com a escolha do coração deles. Eles são pessoas malignas, né? Não tem como você viver bem com ele, né? Se você é uma pessoa do bem, não tem como uma pessoa do bem viver bem com uma pessoa que é maligna. Nós vemos isso na realidade, nós, pensa só, na lógica, né? Quantas moças casam com o rapaz, né? E o rapaz, de repente, é um rapaz maligno, né? Coração mau. Na hora de estar namorando, estar noivando, o cara é fantástico, o cara é maravilha. Mas depois que casa, o cara revela seu caráter, né? Torna-se um homem maligno, um marido ruim, um marido que vai judiar dela, vai infernizar a vida dela, né? Vamos dizer assim, né? E ela vai sofrer, às vezes, na mão daquele cara a vida toda. E vive com ele com medo, né? Porque o cara ameaça, o cara, né, faz tanta coisa. É infelicidade viver com uma pessoa assim, né? Mas tem pessoas que é obrigada a viver, né? Porque ela não tem como sair daquela situação. Porque o marido dela é maligno, né? Ou vice-versa, né? Tem o contrário, um homem bom casado com uma mulher também, que, caramba, é um sofrimento para ele. Então Deus sabe disso. Deus sabe que o maligno não é para viver com os justos, com as pessoas boas. Então o destino das pessoas ímpias, que vivem na impiedade, que vive na malignidade, é a separação de Deus na eternidade, a separação do justo dos injustos, né? Das pessoas do bem, das pessoas do mal. Mas hoje, enquanto estamos vivos aqui na Terra, até uma pessoa maligna que está num caminho impiedoso, mas se ele cair em si e ele, por ouvir o Evangelho, por de repente amanhã ele compra uma Bíblia, ele ganha uma Bíblia de presente, e ele começa a ouvir, ele começa a ler, e ele começa assim, a interagir com pessoas justas, pessoas corretas, o coração dele pode ser tocado. E ele, que era uma pessoa maligna até os 40 anos, fez coisa maligna pra caramba, mas de repente ele é tocado pela verdade, pelo amor de Deus, pela misericórdia de Deus. Ele cai em si, que ele vê que ele é mortal, ele passa por uma situação de morte, não morre, mas aí ele vê, puxa vida, olha, eu podia ter morrido, caramba, mas Deus me salvou. E aí a pessoa se volta para Deus, se arrepende dos seus pecados, e a Bíblia diz que o coração contrito, Deus perdoa, né? Tá entendendo? Agora, Deus é que sabe quando uma pessoa de fato se arrependeu, né? Não tem como nós enganarmos Deus, porque Deus conhece o nosso coração. Mas a Bíblia diz, olha, tem pessoa que fala assim, o ímpio, Deus criou o homem ímpio para o dia da perdição. Né? Então, se você foi criado ímpio, você vai para o fogo eterno, ou você vai para a sepultura, Deus vai destruir você. Certo? Você não vai existir mais. Né? Porque você foi criado ímpio e você vai... Deus não criou ímpio no sentido de que Deus criou você, criou o bebê, nasceu ímpio. O bebê nasceu, o bebê é inocente. Toda criança é inocente. Toda criança é inocente. A criança ela vai aprender, o ser humano, quando nasce na Terra, ele vai aprender as coisas más ao longo da vida dele. Ele tem 1 aninho, 2 aninhos, 3 aninhos, 5 aninhos. Ele vai se relacionar com todo tipo de pessoa, pessoas boas e pessoas más, com situações boas, situações más, situações que ele vai ter a oportunidade de fazer o bem ou de fazer o mal. E aí é onde vai se revelar o coração dele. Aí Deus vai conhecer o coração dele através das obras que ele vai escolher para fazer. E se ele escolher o caminho do mal, ele se tornar um homem ímpio, o fim dele é a separação de Deus eterno. Né? É o mal, né? O fim dele é o mal, né? É um destino terrível, lamentável. Mas se a criança, se a pessoa que nasceu nesse mundo, ele busca o caminho do bem, da justiça, de respeitar o seu próximo, de fazer o bem para o seu próximo, de ser uma pessoa cortês, uma pessoa amorosa, uma pessoa bondosa, um bom pai, um bom filho, um bom marido, um bom vizinho, uma pessoa correta, não é verdade? Uma pessoa justa, que não toma o que é dos outros, pelo contrário, tira até do seu para dar para o próximo, para aliviar uma situação. Essa pessoa é uma pessoa do bem, uma pessoa que escolheu, ele tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal, o bem é o contrário do mal, e o mal é o contrário do bem. Então, no momento em que eu escolho fazer o bem, ser uma pessoa boa, eu sou uma pessoa do bem, né? Tá entendendo? Agora, se eu escolho fazer o mal, né? Eu escolho fazer o mal, eu sou uma pessoa maligna, né? A escolha é minha. A escolha não é, né? Se eu tenho um carro, mas eu ando no limite de velocidade, eu respeito as leis de trânsito, eu procuro andar dentro da regra,
Na verdade, eu ando de carro, mas eu não ameaço a vida das pessoas, eu não coloco às vezes a pessoa em risco, né? Agora, se eu tenho um carro e eu gosto de andar a alta velocidade, em lugares impróprios, colocando em risco a vida das pessoas, coisa e tal, né? Até atropelo e abandono o cara e faço coisas erradas nessa vida. E se eu estou citando um exemplo, por exemplo, né? Então, obviamente, eu sou uma pessoa que escolhi o mal, né? Minha vida na Terra me trouxe mal para os meus semelhantes. Então, mas a moral da história que nós queremos dizer aqui é o seguinte, é que eliminamos algumas dúvidas sobre essa questão aqui de Caim, Abel, né? Da questão do homem mau, do homem maligno, né? É que de fato existem pessoas que são malignas, né? Deus criou o homem mau, né? Deus criou o homem mau. Mas criou o mal, sim, porque o homem que é mau, ele não é criação de Deus. Todo ser humano é criação de Deus. Pô. Não existe nada nesse universo que não seja Deus que tenha criado, pô. Tá certo? Então a laranja pera, a laranja Bahia, é uma laranja doce, gostosa, você pode chupar, né? Quem criou a laranja? Doce, gostosa para chupar. O suco de laranja é uma delícia, não é? Mas Deus também criou o limão, que é azedo. Já não dá para você chupar o limão assim com facilidade, né? Você tem que chupar rápido, correto, porque ele é azedo, né? Então o limão, Deus criou o limão azedo, que não é uma fruta gostosa de chupar, né? Mas foi Deus que criou também, né? Na verdade, Deus criou o limão, né? Ok? Esse é um fato, isso daí ninguém vai negar que o limão e a coisa, assim como eu já disse em outra live, Deus criou a serpente que não tem veneno e Deus também criou a serpente que tem veneno. Tudo criação de Deus, né? Agora, no homem, o que a gente tem que aprender, que a gente precisa aprender, as pessoas precisam aprender isso, principalmente quem ensina, né? Principalmente quem ensina, né? Porque ele está formando o pensamento das pessoas, né? O entendimento das pessoas, certo? Eu estou falando aqui, ensinando no canal, tem muitos jovens que estão ouvindo aí, talvez, né? Tem pessoas jovens que estão ouvindo, né? Eles são garotos, são moças, rapazes, né? Eles estão em formação do seu psíquico, do seu psicológico, do seu entendimento, da sua sabedoria, né? Eles são jovens, né? Agora, se eu ensinar uma coisa para eles errada, eles vão aprender errada. Aí, depois de 10, 20 anos, você não consegue tirar mais da cabeça do cara. É difícil tirar. Então, o que nós temos que aprender é que Deus não criou o homem mal, criar. Quando Deus criou Adão, a Bíblia diz que Deus criou o homem reto. Depois da queda é que o homem buscou muitas invenções e muitos divertimentos, muitas coisas malignas, coisas que fazem o mal. O que é coisa mal? Maligna? Aquilo que faz mal ao próximo. Pô. É a invenção do homem, né? Invenção do homem caído, né? Agora, se você opta, faz a sua opção pelas coisas do mal, você se torna o quê? Um homem maligno, né? Um homem maligno, porque seu coração é voltado para fazer o mal para os outros, para roubar, matar, adulterar, quebrar, né? Orgulhoso, humilha o seu próximo, pisa em cima dele, né? Não se preocupa com a criação de Deus, destrói a natureza, você pensou em ganhar dinheiro, você, né, não vive bem com a sua esposa esposa tem medo de você, seus filhos têm medo de você, porque você é um homem mau, um homem agressivo, um homem, né? Assim por diante, é uma pessoa infiel, né, nos contratos, né? Você se compromete com uma coisa e depois você não cumpre, você se prevalece da sua força, do seu poder para prejudicar o seu próximo, você é uma pessoa do mal, né? Mas a escolha é sua, né? E ainda mesmo assim que você é uma pessoa do mal, que o seu fim, se perseverar na malignidade, é o castigo eterno, é a separação de Deus eterna, né? Você ainda, se você está vivo na Terra aqui ainda tem chance, ainda tem oportunidade de você se arrepender, de você cair em si, e de você se voltar para Deus, pedir perdão, se humilhar, tentar corrigir os seus erros, aquilo que você fez, que você pode corrigir, que está no seu alcance, né? É possível Deus perdoar. E, para finalizar, nós vemos que isso é uma realidade também aqui na vida humana. Como eu já disse para as pessoas, que a vida humana aqui na Terra ela é uma miniatura das coisas celestiais, espirituais. Na vida humana não é assim também? Tem pessoa que muitas vezes é jovem, e aí ele é rebelde, ele é um mau filho, ele faz tudo coisa errada, ele vai até preso, fica preso na cadeia porque ele viveu em briga, ele bateu, ele quebrou, até roubou coisa, né? Mas às vezes não acontece, pessoa que vai preso, fica preso 2, 3 anos, 5 anos, 10 anos, e ele sai de lá, mas de repente ele cai em si, ele se recupera, pai, mãe, me perdoa, mãe, agora eu vou trabalhar, mãe, eu vou ajudar a senhora, mãe, agora não vou mais voltar com aquelas más companhias, eu vou ser uma pessoa correta, né? E eu não vou fazer uma profissão, eu vou estudar, eu
eu vou ser um profissional, eu quero ser... E não acontece isso, pessoas que era dada como perdida, mas de repente se recuperou. E quando ela se recupera, recebe o louvor do homem. Não recebe o louvor do homem? Recebe ou não recebe? Nós mesmo sendo maus, nós, puxa vida, olha que mudança esse rapaz aqui, como dava trabalho pro pai dele, pra mãe dele. Olha, hoje é um trabalhador, ele tem aqui oficina de carpintaria, de marcenaria, um profissional de primeira linha. Puxa vida, quem diria que aquele rapaz poderia ser essa pessoa tão boa hoje, casou, tem os filhos, tudo estudando, tudo na escola, e ele fazendo. Tem pessoas assim. Como também tem pessoas que é mal, né? E vai, sai, rouba de novo, mata de novo, quebra de novo, só para às vezes quando morre, tá no cemitério. Tem gente assim, tem ou não tem? Espiritualmente também tem pessoa que também é maligno, o coração dele não é bom, mas é possível, se ele se voltar para Deus, é possível Deus perdoar ele, é possível Deus perdoar ele, salvar ele ainda para a vida eterna. Ok? Então, graças a Deus, eu espero que Deus ilumine o nosso coração. Eu agradeço que você teve paciência de estar aqui nesse canal, né? E o canal, como é o nome do canal? Canal Verdades Eternas de Deus que estão na Bíblia e que são invencíveis. Então nós aprendemos nessa live aqui, nessa gravação aqui, nós aprendemos que Deus criou o primeiro homem, Adão e Eva, né? E que é o primeiro casal humano que viveu na Terra. Toda a raça humana é descendente de Adão e Eva, né? Nós aprendemos que Caim matou Abel, por quê? Porque Caim ele tinha um coração mau, ele era um homem do mal, não é que Deus criou ele mau, ele era uma pessoa que nasceu inocente, como Abel, mesma coisa, o pai dele e a mãe dele eram o mesmo, só que ele tinha um coração mau, ele desenvolveu a maldade no coração dele e optou em fazer o mal, tanto que ele matou um homem justo, que era o próprio irmão dele. Então a gravidade, além de ele matar um homem justo, era o seu próprio irmão, né? Então vemos a gravidade, a malignidade de Caim, né? Mas nós vemos que você pega Caim, e como muitas pessoas ensinam rapidinho, que o Caim foi criado mal. Não, Caim foi criado mal, não. Caim nasceu junto com Abel e os dois eram inocentes, né? Então isso significa o quê? Que o homem maligno, o homem ímpio, eles desenvolvem essa impiedade, essa malignidade, depois conforme ele vai crescendo. E é possível que uma pessoa que é maligna, é possível ele ser salvo. Tanto que Deus quis salvar Caim ainda. Fala, Caim, não faça isso. Se Caim não pudesse ter chance, Deus não tinha falado com Caim, né? Ok? Né? Se Judas não pudesse ser salvo, Jesus não tinha chamado Judas Iscariote para ser apóstolo. Por que Judas ia fazer isso? Tinha chance, Jesus deu uma chance para ele tremenda, que ele viveu com o mestre durante 3 anos e meio, vendo a bondade de Cristo, o amor de Cristo, né? Tudo que a obra que Cristo fez, né? Mas ele não entendeu, ele era uma pessoa que tinha um coração ruim, né? Um coração mau, é por isso que ele é um homem filho da perdição. Por quê? Porque o coração dele era mau, ele não aproveitou a oportunidade. Tanto ele é maligno, que ele teve a oportunidade de estar com o Senhor dos Senhores, né? Com Deus todo, com o Filho do Deus Todo-Poderoso, com o homem mais maravilhoso que viveu aqui na Terra, que foi Cristo, foi Jesus Cristo, e ele mesmo assim persistiu na sua malignidade. Ele era ladrão e roubava inclusive as ofertas que eram destinadas aos pobres, né? Entendeu? E como hoje tem muita gente também que às vezes faz campanha, nós sabemos disso aí, né? Pessoa que faz campanha, tem uma pessoa doente, meu filho está doente, está grave, eu preciso fazer uma coleta para poder fazer a cirurgia dele, coisa e tal, e as pessoas se condóem da situação, ajudam, e muitas vezes o cara pega e vai comprar carro. Deixa ver o filho dele morrer na míngua. Tem pessoas que têm o coração mau, né? Mas mesmo essas pessoas com o coração mau, a grandiosidade de Deus é que mesmo assim, como são seres humanos, né, Deus ainda tem uma expectativa de que o ímpio possa ainda se arrepender a tempo, né? Mas se ele não se arrepender, morrer na malignidade, um homem mau, ele não vai ter a vida eterna, né? Não vai viver no novo céu, nova terra, ele vai ser separado de Deus para viver, né? Existir, né? Num lugar que depois vamos aprofundar nisso, para as pessoas verem que os ímpios não habitarão com os justos na eternidade. Amém? Graças a Deus, muito obrigado, Deus abençoe a nós, até a próxima live, boa noite, boa tarde, bom dia. Até a próxima, se Deus quiser. Graças a Deus. Muito obrigado pela paciência.